E aí galera, beleza? Vamos desenhar aqui um cabelo realista, né? Que é o estilo de desenho que a gente faz. Cabelo é um assunto bem pedido primeiro porque é interessante, né? Quem gosta de desenho realista, geralmente gosta de fazer retratos. E quando você faz algum desenho realista pela primeira vez, ou mesmo no começo do aprendizado, a gente se depara com algumas dificuldades na hora de fazer o cabelo. Sabe aquele cabelo que fica meio grotesco, as linhas cruzando, fica um negócio assim meio pesadão, meio marcadão e tal. A gente não consegue trazer aquela suavidade que o cabelo tem. Então eu queria trazer esse vídeo aqui como um esclarecimento, como uma dica passo a passo mesmo de como a gente fazer um cabelo realista, trazendo bastante suavidade, naturalidade, de forma simples. Vamos tentar aqui simplificar ao máximo o processo. Então aqui eu tenho uma imagem que eu peguei aqui no Google e deixei ela em preto e branco e a gente consegue ver bem os detalhes e tal pra gente reproduzir aqui. Vou fazer a mão livre mesmo. E o que a gente precisa aqui é um pedaço de papel, alguns lápis. Aqui no caso eu peguei os lápis da Faber-Castell, graduações 2B, 6B e 8B. Por quê? Porque os lápis da Faber-Castell são um pouquinho mais claros. Por conta disso, peguei graduações mais altas para a gente ter tons mais escuros aí. A gente vai usar também uma borracha dessa, caneta borracha, Tombow. Essa aqui é uma 3.8, é uma pouquinho mais grossa, tem uma mais fina ainda, mas essa aqui já é suficiente. O lápis Faber-Castell Super Soft também, que eu acho ele bem interessante, Super Soft Black. Talvez a gente use a limpa-tipos, eu gosto sempre de deixar lá por perto. Esfuminho e o pincel. Eu gosto bastante de usar pincel. Aqui eu tenho um de maquiagem, bem macio. Aqui um outro um pouquinho mais firme e um mais fininho também. Eu gosto de usar o pincel para dar um tom mais suave, mais sedoso para o cabelo. Então basicamente é isso que a gente vai usar aqui. Poderia também usar um boleador. Então em algum momento aqui eu mostro para você como que a gente pode usar essa ferramenta. O boleador é uma ferramenta metálica que tem uma ponta redondinha. Quando você passa, ele marca, faz um fiozinho ali transparente, mas quando você pinta, onde você passou ele não pega o lápis. E aí fica aquele fiozinho destacado. Então vamos lá, vou deixar aqui a imagem do lado para você poder acompanhar, você ver exatamente o que eu estou vendo aqui. Vou fazer o esboço aqui à mão livre mesmo, não com a ideia de ficar perfeito, mas é para a gente ter um espaço mesmo para trabalhar. Então aqui eu vou fazer a cabeça. E vamos já esboçar aqui o cabelo. Na hora de esboçar assim a mão livre, eu gosto de trabalhar com a mão desse jeito. É como se o lápis fosse um pincel, sabe? Mais solto assim, um negócio mais tranquilo, sem se preocupar muito em ficar perfeito. Quando a gente segura muito assim, fica aquele traço duro, né? E aqui eu movimento a mão e o braço todo, não é só a munheca. Então a gente tem mais movimento dessa forma. Então aqui vamos fazer aqui o penteado. O cabelo dela faz esse desenho aqui assim, o penteado. Então, olha, repara que nesse momento eu já estou fazendo, além das formas aqui, o contorno básico, a gente já está se preocupando também com o que acontece dentro, com as mechas em si. Mais ou menos por aí, né? Que a gente já tem um ponto de partida. Vou pegar aqui o 6B. Certo. Então já temos aqui a forma básica, vamos começar a pensar na estrutura do cabelo. Uma coisa que a gente costuma errar é pensar o cabelo como fios. E isso a gente já pode ser meio intuitivo, né? De você pensar, o cabelo ele é feito de fios, então você vai fazer aquele cabelo assim, ó. Rabiscadão, um monte de fios, você vai fechando ali e tal, e você tem um cabelo ali, beleza. Só que isso é o processo final do cabelo, é o preenchimento com fios. Nesse momento a gente está construindo a ideia de cabelo. Para isso a gente precisa ter os limites,
que é o que a gente está fazendo aqui, e ter também as formas, que é o penteado do cabelo. Então vamos definir um pouquinho melhor os limites. Só que simultaneamente a gente já vai definindo também as formas. Então aqui, fazendo o limite e tal, só que aqui ele já entra essa partezinha aqui. E aí aqui embaixo já tem isso acontecendo, ó. Tá descendo aqui, aí ele entra aqui, faz um efeito aqui de cabelo torcido, né? Um enrolado aqui. E ele sai daqui de trás e faz isso. Então a gente começa a observar o movimento do cabelo. Então isso é bem importante para a gente ter um aspecto interessante depois na finalização desse cabelo. Então, a gente vai se preocupando com essas formas, com esse movimento do cabelo. Aqui tem aquela espécie de topete, né? Olha como que os fios aparecem. Então, ó, pensa, a gente não está ainda pensando muito na questão realista, né? Do acabamento, do efeito realista. Estamos apenas construindo o cabelo. O movimento que ele faz aqui. Aqui ele sai de trás aqui, ó. A gente pode até já dar uma escurecidinha. Isso já vai trazendo essa dimensão, essa noção de volume. Aqui também. Aí para quem tem mais dificuldade com o traço, pode usar outras formas de traçar, né? Como mesa de luz, decalque, quadriculado, medidas, o que você achar melhor aí. Mas aqui eu tô passando apenas o conceito, tá? Como que a gente pensa o desenho, como que a gente observa a imagem para copiar não só o estilo, o efeito realista, mas o movimento, o volume. É isso que eu quero trazer aqui. Beleza, então aqui nós temos a forma básica. Vamos começar a detalhar um pouquinho mais. Mas antes, vamos observar o seguinte. Ignorando o fato de que aqui tem fios, que é todo um preenchimento feito com fios, vamos pensar em massas, em volumes. A gente observando aqui, fica claro que tem uma região mais clara, que é essa aqui, outra por baixo. Pensa que isso é como se fosse tecidos emaranhados, uma fita por cima da outra ali, uma trançada por cima da outra, girando, torcendo e tal. A gente tendo essa ideia de fita, de volume, de tecido, de massa, isso traz uma dimensão para a gente que está observando a imagem e reproduzindo no desenho, para trazer esses aspectos para o desenho também. Então isso já muda tudo. A forma que você observa vai ditar bastante aí o resultado do seu desenho. Então, tendo isso em mente, eu vou começar a sombrear para trazer esse aspecto. Então, vamos começar aqui de baixo, que é o ponto mais óbvio. Vou pegar aqui o lápis 8B. Uma dica, tá? Vou deixar aqui a imagem de referência, o link para você baixar, caso você queira fazer junto, porque assistir ajuda, né? E você entender o processo e tal. Mas esse é um tipo de exercício que só vai valer mesmo se você praticar. Então é legal você fazer junto, fazer depois, mas faz no mesmo dia, para você não esquecer e tal. Isso é interessante. Enquanto a gente pratica, tudo que eu tô falando aqui vai fazer mais sentido para você. Então aqui eu tô com o lápis 8B e eu vou detalhando as formas básicas que eu vejo quando a gente quer
um tom mais escuro, só forçar um pouquinho mais o lápis. Você vai perceber que em algumas áreas eu vou pintando mesmo com lápis, sem me preocupar muito com o efeito de fios. Quando a gente exagera no preenchimento com fios, isso traz um aspecto um pouco estranho para o cabelo, não tão natural. Então, às vezes é legal trabalhar com um pouquinho mais de sombra ao invés de traços duros, secos. A gente pode desenhar também com a borracha. Então, se você perceber que passou um pouquinho do ponto ali, avançou demais com o lápis, pode voltar com a borracha, reconstruindo aquela região. A borracha não serve só para apagar. Aqui eu apaguei, mas logo mais a gente vai trabalhar com ela também para trazer efeitos, brilhos e tal. Mas perceber que o lápis que está usando está ficando muito rústico, pode pegar um pouquinho mais claro. Aqui eu vou pegar o 6B, trabalhando com a mão mais leve. Lembra aquele lance que eu acabei de falar sobre o volume? Não é só o volume em grandes áreas como as mechas, mas dentro da mecha também tem volume. Então aqui eu fiz esse risco mais escuro, joguei um pouquinho de riscos em volta para dar essa sensação de volume. Então a gente vai trabalhando esse fechamento com fios, pensando também na ideia de volume. Como se você imaginasse, simulasse na sua mente o que está acontecendo ali, como se aquilo fosse uma superfície real, com ondulações, com áreas mais altas, áreas mais fundas e tal. O movimento também que a gente faz com a mão, ele tem que ser solto, leve e com o começo e o fim fino. Não pode ser aquele traço duro, travado, sabe? Repara que é mais um processo de sombreamento mesmo do que de fazer fio a fio. Outra dica que pode ser bem útil aí para quem está começando no desenho realista tá vendo esse movimento que eu estou fazendo aqui, ó, meio que ao contrário? Isso pode ser bem desafiador no começo, a mão não obedece direito. Então é simples, é só você virar para uma posição que fica mais confortável. Aqui, ó, fica muito mais tranquilo, ó, é o mesmo movimento que eu estava fazendo ali. Então a gente pode virar quantas vezes quiser o desenho, não tem problema. Então é só seguir o fluxo ali, o sentido dos fios. Onde você vê que está um pouquinho mais escuro, força um pouquinho mais a mão. Onde está mais claro, você vai preservando a luminosidade do papel mesmo. Posso voltar com o 8B e escurecer algumas regiões. Isso vai dar mais profundidade e contraste ao desenho.
Uma dica, tá? Nesse momento, não força demais o lápis. Por isso que eu uso o lápis mais macio, aqui eu tô usando o 8B, pra escurecer de forma mais tranquila, com a mão um pouquinho mais leve. Porque se você forçar demais, depois você não consegue trabalhar direito, principalmente com a borracha, não apaga direito, porque marcou demais o papel. A gente vai preservando um pouco do papel para poder trabalhar depois mais camadas. No cabelo é importante que o traço ele faça sentido, ele tenha um fluxo, né? Ele corra ali de uma forma natural. Então a gente está fazendo aqui essa subida. Tudo bem que aqui ele faz essa mudança, né? Para essa outra região. Só que aí ele tem ele continua, ele faz esse S. Então ele veio aqui de uma posição, faz aqui a outra. Só que mesmo que a gente faça por partes, essa parte coincide com a de baixo e vai criando esse fluxo aí. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Pode fazer devagarzinho e tal, mas com atenção para não ficar cruzando os traços. Repara que quando eu puxo aqui o sombreamento, fiz um risco, fui sombreando em volta dele ali com riscos e aqui também em volta, deixando um filetinho mais claro. Isso parece pouco, mas é isso que vai dar o realismo pro cabelo. É essas mechas, esses brilhos que a gente vai deixando durante o processo de preenchimento mesmo. Concluímos então nossa segunda etapa. Vamos agora suavizar tudo com o pincel, que eu vou passando ele principalmente nas áreas mais escuras. O pincel vai escurecer um pouco e vai tirar esse aspecto poroso do grafite sobre o lápis. Aliás, do grafite do lápis sobre o papel. Olha como que traz um aspecto bem interessante já de cabelo. Eu gosto de trabalhar um papel um pouquinho mais texturizado. Esse daqui é o Nostalgia da Honeymoon, ele tem uma texturinha bem sutil. Essa texturinha, apesar de deixar o sombreamento ali, o acabamento um pouquinho mais rústico, isso facilita o processo de sombreamento. O papel é extremamente liso dificulta o processo. Então, sempre que você for escolher um papel de desenho, principalmente se você estiver começando no realismo, opte por um papel que tenha uma leve textura. Muito rústico também é ruim. Então aqui a gente já tem o cabelo quase pronto. Vamos só mais alguns retoques para a gente finalizar ele e deixar ele bem bacana. Primeiro, eu vou limpar aqui algum excesso, esse borrão que o pincel vai deixando. Deixar o cabelo um pouquinho mais contornadinho, não trazer esse aspecto de um desenho sujo, né?
Aqui dentro eu vou deixar assim mesmo, que isso já vai dando uma aparência de sombra, assim, da transição do cabelo para a cabeça, né, pro rosto. Agora com uma borracha fina, eu cortei a ponta dela em chanfro com estilete para ficar com uma partezinha bem fininha. É isso que a gente vai usar aqui para fazer alguns highlights aqui, alguns fiozinhos claros. Então a gente vai acompanhar o movimento aqui, as mechas, o que foi feito antes, só realçando um pouco. Por exemplo, olha aqui, vendo esses fiozinhos emaranhados que tem ali? A gente pode tentar reproduzir eles aqui no desenho. É importante seguir o fluxo aqui para fazer sentido, né? E não exagerar também na borracha. Então nesse momento a gente já está desenhando com a borracha. Aqui é uma escala bem reduzida, né? Um desenho bem pequenininho. Acaba ficando um pouquinho mais complicado de trabalhar. Mas eu quis fazer pequeno assim para dar tempo da gente fazer um cabelo todo, não só uma mecha. Então desculpa aí, a qualidade do desenho pode não ficar tão realista assim. Então a ideia aqui é apenas trazer o conceito, né? Como que a gente pode fazer e tal, quais ferramentas usar. Em alguns lugares a gente pode apagar com a borracha assim mesmo, ó. Aí apaga de uma forma um pouco mais suave, sem usar aquela quina da ponta. Usa ela só quando quer um traço mais definido mesmo. Lembra que eu falei do boleador? Esses fiozinhos aqui, a gente poderia ter marcado eles lá no comecinho, quando estava esboçando o cabelo, já vim fazendo eles com boleador. Que depois, quando a gente passa o lápis, já vai se formando ali naturalmente. Mas aqui eu quis fazer um processo um pouquinho mais simples para quem não tem acesso a essa ferramenta, fazer apenas com lápis e borracha mesmo. A gente vai vendo onde o brilho se concentra. Então aqui tem um caminho de luz, então vou fazendo em cada mecha dessa um pouquinho de luz nesse rumo. É importante a gente observar a posição da luz. Certo? Então aqui já temos o cabelo praticamente finalizado. Vou fazer só uns retoquezinhos aqui com esse lápis super soft, bem de levinho, em algum lugar que a borracha apaga de forma meio irregular. A gente pode vir dando aquele retoquezinho bem de leve. Alguns lugares também que você vê que a borracha apagou demais, pode voltar com o lápis. Aqui eu pegar o 2B, por exemplo, que é um lápis mais clarinho, a gente pode controlar a tonalidade, voltar um pouco mais do efeito de fios que a borracha acabou apagando demais. Nesse momento é um momento de finalização e não tem um fim, não tem um limite. Você que escolhe parar de mexer. Claro que se você mexer demais, o papel começa a rasurar e tal, pode perder o desenho. Então chega um momento que não compensa mesmo ficar mexendo. Mas até isso acontecer, você pode mexer bastante. Com a borracha, voltar com o lápis e ir retocando até você ficar satisfeito com o resultado. É isso que é o bacana do desenho realista. É você ir adquirindo esse conhecimento, essa intimidade com os materiais, a ponto de você ir trabalhando com eles até um ponto que você fique satisfeito. E por fim, a última dica aqui para a gente concluir esse cabelo é fazer alguns fios esvoaçados em volta. Para isso, vou pegar aqui o lápis 2B. Só um minutinho. Vou pegar o lápis 2B. Pode até ser o mais claro, HB ou B. Deixa eu pegar o B aqui. É legal a gente usar um lápis um pouquinho mais claro. E fazer alguns fios rebeldes ali escapando. Então aqui, ó.
Deixa eu pegar o 2B mesmo. Com a mão leve, traços soltos. Pensa que esses fios aqui, ó, ele está acompanhando ali a mecha, só que alguns ficam meio esvoaçados. Aí quando você exagerar, você pode voltar com a borracha limpa-tipos, tirando, ou borracha comum mesmo, tirando ali o excesso para eles ficarem bem discretos mesmo, assim, ó. O começo também você pode reforçar um pouquinho mais, saindo ali da base do cabelo ali, da mecha. E o final mais suave. Alguns meio ao contrário, também meio bagunçado. Isso é legal. Aqui, ó. Então isso vai fazer diferença aí no resultado aí do seu desenho. Certo? Então vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessas dicas, desse passo a passo. Te convido aí a experimentar esses processos, seja nessa imagem mesmo, você baixa ela e reproduz aí na sua casa, ou em um outro desenho que você pode também aplicar os mesmos conceitos aqui. O importante é praticar tendo em mente isso que foi falado aqui, a questão do volume, do movimento, do sentido dos fios, as áreas escuras e claras para dar essa profundidade para o cabelo, beleza? Então, vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!